Queridos amigos seguidores do Seire, hoje nós vamos tratar de algumas questões que ficaram pendentes acerca da crise na Venezuela deste momento. Por que Guaidó? Na realidade, quando se faz essa pergunta, ela poderia ser respondida imediatamente dizendo porque ele é o presidente da Assembleia Nacional. Mas a questão que foi lançada é porque esta personagem e não outra dentro da Assembleia Nacional. O Guaidó é um jovem político que participou da fundação do Vontade Popular, um partido que é comandado, na realidade, pelo Leopoldo Lopes. É muito curioso que esse partido, apesar daquilo que foi identificado como radicalismo por parte do Leopoldo Lopes, o seu radicalismo não diz respeito apenas a uma contraposição absoluta em termos de modelo econômico e em termos de modelo político do que é o bolivarianismo. Mas o radicalismo foi apresentado como uma forma de proceder e executar o combate ao bolivarianismo. É interessante. Por quê? Porque o Vontade Popular, quando nasceu, ele nasceu com a perspectiva de ser um partido de centro-esquerda, um partido mais próximo da social-democracia, um partido que tratava ou defendia questões de inclusão social, tal qual é defendido pelas esquerdas em geral. E é interessante que, ao se apresentar dessa maneira, o Vontade Popular ficou identificado como mais radical do que o Henrique Capriles, que é de outro partido, por uma razão simples. Porque o que ele queria era uma outra saída para o confronto ao regime bolivariano. Enquanto o Henrique Capriles preferiu investir e prefere investir nas instituições e o processo de transformação, mudança e substituição do regime seja institucional, o Leopoldo Lopes, em um determinado momento, descobriu que isso era inviável, razão pela qual ele disse: nós temos que atuar de uma forma radical. Nós não podemos, por exemplo, aceitar que se invista nas eleições de 2018, tal qual o Henrique Capriles, num determinado momento, apostou, achava que os canais institucionais poderiam trazer a substituição do regime, bastando para isso a conquista por etapas e o avanço por etapas no sistema político venezuelano para chegar a um ponto em que poderia ocupar o lugar e retirar o regime bolivariano, começando pela retirada do Nicolás Maduro. O Leopoldo Lopes, ao contrário disso, afirmava: não, nós não podemos fazer dessa forma. Porque isso já está muito claro que as instituições não têm mais como reverter o processo. As instituições estão tomadas, as instituições estão totalmente absorvidas, tanto pelo regime, quanto pelo partido, quanto pelo governo, quanto pelo grupo que assumiu o poder, e aí está, que não é o mesmo grupo do Chávez, é parte do grupo do Chávez, porque parte expressiva daqueles que compuseram o governo do Hugo Chávez fizeram uma defecção muito grande e se retiraram, e foram inclusive compor elementos da oposição que constituiu a mesa de unidade democrática. Isso são dados que não são muito divulgados, mas que são concretos. Nesse sentido, o que ocorre? O Vontade Popular acabou se apresentando como partido que buscava de uma forma mais intensa a substituição e não mais apenas pela tomada de posições, tal qual o Henrique Capriles, que era a grande personalidade até o surgimento do Leopoldo Lopes, como uma vítima política e como um preso político, daí uma liderança diferenciada. O Vontade Popular acabou se configurando como aquele que buscava a mudança de uma forma mais radical. Deixar bem claro, em muitos aspectos, todos se apresentam como centro-esquerda. Por exemplo, o Henrique Capriles, em vários momentos, disse e se apresentou como um defensor de um modelo próximo àquele modelo que havia no Brasil, em que existia a iniciativa privada e o papel do Estado como agente econômico. Curiosamente, o Vontade Popular, por ter se apresentado como um partido de centro-esquerda, ele também aceita um papel do Estado, mas quer, tal qual o partido do Henrique Capriles, uma amplitude para a iniciativa privada. No entanto, a mudança de um para o outro é que o Vontade Popular queria uma transformação e uma mudança mais rápida, mais radical, por elementos mais confrontadores ao regime, independentemente das consequências que poderiam acontecer. Voltando, o Guaidó é a liderança política, um jovem líder, que ascendeu pelo Vontade Popular, porque ele participou da fundação do Vontade Popular. Nesse sentido, quando ocorreram as eleições para a presidência da Assembleia Nacional em dezembro de 2018, agora, 2 meses atrás, ele se apresentava como aquela liderança do partido que queria uma mudança mais radical e
com capacidade de atuar, uma vez que o Leopoldo Lopes está constrangido em todos os sentidos. E ele está numa posição em que acaba se tornando o grande coordenador geral do partido. Essa é a razão pela qual Juan Guaidó foi eleito presidente da Assembleia Nacional. Ao tomar posse, ele já disse: Nicolás Maduro não tem legitimidade. Como ele não tem legitimidade, ele não poderá ser considerado presidente da República. Constitucionalmente, se você declara que não existe um presidente por questões de legitimidade, ou porque não houve eleição, ou porque houve vacância por afastamento ou por morte, quem tem que assumir a presidência interinamente é o presidente da Assembleia Nacional, que assume com a função de convocar uma nova eleição num período de tempo estabelecido constitucionalmente. Essa é a razão pela qual veio Juan Guaidó.